E hoje a gente começa o Livres Notícia conversando com duas das maiores especialistas em gestão pública no Brasil, Helena Landau e Ana Carla Abrão. Vamos conversar sobre os altos e baixos da proposta de reforma administrativa do governo Bolsonaro, que foi enviada para o Congresso. A semana que vem, tão aguardada, finalmente chegou. Chegou! Bom, eu estou aqui para ouvir da Ana Carla, né, que é, de fato, eu diria, a maior especialista em reforma administrativa, viveu isso, as dificuldades no estado de Goiás, e montou, junto com o Armínio Fraga e o professor Casari Sandfeld, uma proposta bastante abrangente, né? Então, eu queria agradecer a Ana Carla. Imagino que a agenda dela deve estar atolada de tanta demanda para que ela comentasse essa reforma que, afinal, a semana que vem chegou. Quer dizer, eu diria que a semana que vem chegará daqui a 20 anos, mas os mais otimistas dizem que ela já chegou. Então, eu queria ouvir da Ana um pouco do que essa reforma difere da ideia do trabalho que ela fez profundo com o Casari e o Armínio Fraga. E depois a gente parte para uma segunda pergunta, que é como a gente vê as perspectivas no curto prazo no andamento do Congresso Nacional. Perfeito. Helena, super obrigada. Um prazer estar aqui com você, estar com o pessoal do Livres. E, de fato, assim, a semana que vem chegou com um ano de atraso. E, como você bem disse, se ficar do jeito que está, só vai chegar mesmo daqui a 20 anos. Então, acho que esse é o primeiro ponto e a primeira diferença estrutural e profunda em relação à proposta que Armínio, Casari e eu propusemos já também há mais de um ano. Mas vamos começar, então, falando um pouquinho, né, dessas diferenças. Em primeiro lugar, a proposta do governo é uma PEC, algo que tem as suas justificativas, porque, afinal de contas, ela é abrangente do ponto de vista de poderes, né? Então, ela não está só restrita ao executivo, ela abrange o judiciário e também o legislativo, e ela abrange os estados e municípios. Então, por isso, conceitualmente, são esses os motivos pelos quais ela foi apresentada por meio de PEC e não por meio de um projeto de lei complementar, como é o caso da nossa. Agora, até mesmo nesse ponto, tem várias questões ali que serão depois detalhadas por projetos de lei que virão numa fase 2. Então, a gente começa, inclusive, com uma situação um pouco complicada, porque enquanto esses projetos de lei não chegarem, a gente também não consegue avaliar o impacto dessas medidas, a gente não consegue avançar em muitas das questões que dependem dessa fase 2, que possivelmente virá depois das eleições, e temos que, inclusive, cobrar que ela venha, porque se ela não vier, essa reforma também não avança. Então, além dessa questão de fase 1 e fase 2 estarem amarradas e amarrarem a própria tramitação, nós temos um outro aspecto aqui. Ao abranger todos os poderes e os estados e municípios, que é uma vantagem, né? Afinal de contas, usou-se um instrumento mais complexo que a PEC, justamente para garantir essa abrangência. Vamos lembrar que, ao mesmo tempo que ela é abrangente, ela tira os magistrados, ela tira juízes, ela tira parlamentares, que é uma coisa meio estranha. Certamente isso foi porque o presidente da República falou: não quero que mexa com esse pessoal, como ele disse que eu não quero que mexa com os atuais servidores públicos. Então, criou um anacronismo aí meio estranho que vai ter que ser resolvido lá na frente, quer seja por corrigir esse problema, quer seja por meio de projetos de lei que venham desses poderes. Então, tem uma pegadinha jurídica aí que não é simples. No nosso caso, agora, ela faz uma coisa e a gente tem que reconhecer isso. Primeiro, ela bota a bola em jogo. Isso é uma prerrogativa do presidente da República. Então, se ele não manda essa proposta, a gente nem começa a discutir. Então, mandou uma proposta com essas excrescências, mas ela chegou lá. Qual é o outro ponto que também é positivo? Conceitualmente, ela tem vários aspectos também que são avanços na direção de um serviço público mais moderno. Primeiro, ao tirar os absurdos, inaceitáveis de férias de 60 dias, promoções e progressões automáticas, exigir avaliação de desempenho. Então, ela
traz para dentro desse novo serviço público conceitos que são conceitos modernos de eficiência da máquina, de racionalização de gastos, de diferenciação de servidores entre os bons e os ruins, cria ritos mais racionais de demissão por falta grave, mais céleres por falta grave. Então, ela tem ali conceitos que são conceitos muito corretos. Na nossa proposta, o que nós fazemos é justamente trazer esses conceitos mais focado nas carreiras atuais. Então, a nossa proposta, primeiro, é um projeto de lei complementar, restrito ao executivo, e por isso ele é um projeto de lei complementar, para fugir de uma PEC que tem tramitação muito mais complexa e exige, obviamente, né, um quórum qualificado ali de aprovação. Mas o que nós temos na nossa proposta é justamente isso. Vamos olhar as carreiras atuais, vamos rever essas carreiras atuais, todas elas compostas de leis infraconstitucionais, e vamos introduzir nas carreiras atuais esses conceitos de eliminação de promoções e progressões automáticas, portanto, os conceitos de meritocracia, vamos reduzir o número de carreiras, inclusive criando carreiras que são carreiras de Estado, carreiras meio, carreiras fim, para aí sim fazer a discussão da estabilidade. Então, nós temos aí vários dos aspectos que estão na proposta do governo, mas focados nas carreiras atuais. Que a gente espera que a gente consiga convergir essas duas coisas ao longo da tramitação da proposta no Congresso Nacional. Eu gosto da Ana porque eu sou pessimista para burro e a Ana traz um pouquinho de luz no fim do túnel. Um pouquinho. Mas eu queria te fazer uma pergunta de quem, de fato, eu com a minha experiência lá no BNDES, lá nos anos 90, depois da reforma do Collor, com a reforma do Bresser e depois no Conselho da Eletrobras. A pergunta, no fundo, é se você acha que essa lei vai pegar, porque a gente sabe que o problema no Brasil não é problema de lei nem de regra, né? A gente vê as regras fiscais que vão sendo abandonadas, até o próprio judiciário vai desmoralizando essas regras, né? Toda a reforma administrativa foi aos poucos sendo desmontada. A lei de responsabilidade fiscal vai sendo aos poucos desmontada. O regime de recuperação fiscal no Rio de Janeiro, ninguém nem ligou se a SEDAI ia ser privatizada ou não, agora ganha mais 6 meses o regime. Então, o Brasil não é ruim de lei, né? O Brasil é ruim de executar, né? Então, você, na sua experiência, eu me lembro quando eu entrei no BNDES, a gente teve que readmitir todo mundo que tinha sido demitido pelo presidente Collor. Eu não era especialista desse assunto na época, mas aquilo já foi um sinal. Você, no estado de Goiás, tinha todas as regras, mas você não conseguia implementar por questões do Judiciário e do Tribunal de Contas. Eu, na Eletrobras, tinha que gastar dinheiro com PDV quando funcionários estatais são seletistas. Quer dizer, por que a gente não consegue implementar regras de recursos humanos no serviço público? E deixa eu só pegar uma carona, porque muita gente fala sobre a questão da estabilidade, mas já tem na Constituição que um servidor pode ser demitido por baixo desempenho, mas a gente não consegue avaliar o desempenho do servidor. Como que a gente pode destravar isso? E aí eu trago uma pergunta da Tatiana Salles, que está acompanhando, que é como poderia ser feita uma implementação de avaliação de desempenho? Teria que ter um órgão independente, os critérios estariam dispostos na lei, como é que isso pode funcionar na prática? Essa pergunta é muito boa, só antes da Ana dizer, porque isso não tem nada a ver com direito adquirido. Né? Verdade. Não confunda a avaliação de desempenho com direito adquirido. Então, você pode implementar, e eu espero que a Ana consiga convencer nossos parlamentares na fase 2, porque isso não tem nada a ver com direito adquirido. A avaliação de desempenho é uma coisa que é para a população brasileira, né? Para ter prestação de serviço de qualidade. Mas vamos lá, Ana. É verdade, não, e esse é um excelente ponto, Helena, porque, afinal de contas, a gente tem que lembrar que, inclusive, isso está previsto, a avaliação e o desligamento de servidor público por baixo desempenho está previsto na Constituição, só que nunca foi regulamentado, e o fato de não ter sido regulamentado até hoje, de uma emenda constitucional aprovada em 98, já nos mostra, né, como as corporações conseguiram segurar esse processo até aqui. Mas deixa eu, então, trazer, né, a Helena falou que eu trago um pouquinho de luz no fim do túnel, então eu
estou aqui exercendo esse papel. Então, de fato, assim, a gente tem uma reforma que é muito complexa. Ao contrário da reforma da Previdência, que uma vez aprovada, você muda lá os sistemas do regime, né, de pagamento, de apropriação, etc., você resolve o problema, está implantado. Cada um vai ter que pagar lá a sua contribuição e vai receber a sua aposentadoria com as regras que estão definidas pela lei. Aqui não, de fato, quando a gente fala de dispositivos como avaliação de desempenho, de dispositivos como a promoção por mérito, tem aí várias questões que elas dependem de uma implementação que vai muito além do que está escrito na lei. Nós estamos dando o primeiro passo de uma jornada que é muito longa, e já é um passo complexo, ou seja, regulamentar esses dispositivos, ele vai exigir primeiro, né, quebrar uma série de resistências e contra todas as pressões corporativistas, que já é um grande desafio. Uma vez vencida essa etapa, e nós estamos falando de 3 etapas, né? A gente tem uma PEC, aí depois a gente tem todos os projetos de lei que vão regulamentar esses conceitos gerais da PEC, e depois nós temos que implantar esse processo. E esse processo, se ele não for bem implantado, a gente cai no mesmo problema, porque hoje já tem avaliação de desempenho em vários órgãos públicos, e ela não funciona. O que é a minha luzinha no fim do túnel é que, embora a gente já tenha essa situação, embora haja muito ceticismo em relação à possibilidade da gente vir a ter um modelo que funcione, é o que eu digo, no mundo inteiro isso funciona. Existem modelos consagrados, e isso no Chile, na Colômbia, no México, nos Estados Unidos, no Canadá, na Inglaterra, na Austrália, na Nova Zelândia, para todo lado tem, na China tem. Então, se a gente, primeiro, não partir do princípio que se eu tenho um arcabouço legal já bem estruturado e boto foco nesse processo, porque tudo é processo, implanto um modelo que é um modelo correto e monitoro isso, eu tenho chance disso dar certo. A gente não pode partir do princípio sem nem tentar a coisa não avançar. E aí o ponto da Tatiana é interessante. Existem hoje, isso está sendo discutido dentro do Congresso Nacional, algumas formas de garantir que isso funcione. O modelo pode ser descentralizado, como existe quase que no mundo todo, mas tem um modelo que é um modelo com um grau de centralização. A gente teria um órgão que ou no nível federal para todos, ou nos diversos níveis federativos, um órgão que definiria a governança das políticas de pessoal. Esse órgão ele não vai implantar os processos, mas ele vai garantir, primeiro, a uniformidade desse processo, monitorar esse processo, dar transparência a esse processo. A gente tem que saber quem foi bem avaliado, quem não foi bem avaliado. Na verdade, você não precisa saber o nome das pessoas, você tem que saber quantos foram, quanto de bônus que eles receberam. Então, todo esse processo, ele pode ser feito ou de forma centralizada para garantir essa harmonia, garantir essa transparência, esse monitoramento, ou ele pode eventualmente ser, sim, descentralizado, desde que haja também a devida transparência e as bases desse processo estejam definidas nessas leis que vão ser a regulamentação da avaliação de desempenho e de outros dispositivos que também estão ali. Por exemplo, quem é elegível para promoção, quantos cargos eu tenho de chefia, porque hoje tem situações em que 98% dos servidores estão no topo da carreira, você só tem chefe, você não tem chefiado. Então, toda essa reestruturação, essa refundação, essa reinvenção do modelo, ela vai exigir um tempo para, inclusive, garantir que a cultura do serviço público mude, porque a gente está falando de um modelo completamente distinto. E aí eu vou puxar uma informação que é muito relevante. Imagina tudo isso sendo feito e, ao mesmo tempo, a gente conviver ao longo dos próximos 20 anos com o modelo atual. Então, é esquizofrênico. Dois e é mais regimes. Um Dois é avaliado regimes. E o outro não é avaliado, entendeu? Não, como é que você faz promove isso? automaticamente, o outro fica ali, só promove se ele for bem avaliado e se tiver cargo disponível lá em cima. Óbvio que esse filme a gente já viu, vira isonomia no futuro. Exatamente, Helena. Então, a proposta como ela está para atender
o presidente Bolsonaro, na sua posição corporativista, de não querer mexer com os atuais, abriu um flanco jurídico absurdo, porque eu vou dar um exemplo prático. Imagina um auditor fiscal que fez concurso ano passado e o auditor fiscal que vai fazer em 22, supondo que a gente tenha a reforma aprovada. Cada um os dois vão fazer a mesma coisa e cada um vai trilhar uma trilha completamente distinta. Depois de 5 anos, o que fez concurso ano passado já está no topo lá da sua carreira, já está ganhando, já tem corte de teto, e esse aqui está ali de forma, inclusive, a mais correta, né? Trabalhando, tentando, né, ser bem avaliado, entregando resultado, mas vai estar ganhando metade do outro. Então, obviamente, ele vai... Quem que vai pedir isonomia? É aquele que está lá no teto ou é o que está aqui embaixo, né, ralando? Então, mas isso você acha que é possível mudar com os projetos de lei? Existe hoje, e esse também, né? Eu estou aqui exercendo minha luzinha no fim do túnel forte, firme e forte. Não, porque você falou que a emenda constitucional do Bresser Pereira não conseguiu ser regulamentada até hoje. Quer dizer, então vamos. Não, a gente tem um Congresso favorável no momento. Você tem uma frente parlamentar reformista e uma frente parlamentar muito bem conduzida, né? Pelo Thiago e pela Anastasia. A gente tem o Thiago, tem a senadora Cátia Abreu, tem a senadora Anastasia, a gente tem um ambiente hoje, tem o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que foi, inclusive, quem, há um ano, em toda oportunidade, levantou a importância da reforma administrativa. Então, você tem um ambiente no Congresso que é favorável e que, com pessoas que são ali muito arraigadas e abraçam essa bandeira, dada a importância dela, reconhece a importância dela, e nós temos, na minha opinião, hoje, uma sociedade que conseguiu, ao contrário de pouco tempo atrás, fazer conexões mais claras em relação à desigualdade social, à injustiça social, à desigualdade, a essa dualidade do mercado público de trabalho, o mercado privado de trabalho. Então, existe hoje um engajamento da sociedade e um ambiente favorável a essa reforma que não existia antes. A gente tem uma janela de oportunidade aqui, e por isso que eu comemoro o fato da reforma ter ido, mesmo que tenha ido meio Frankenstein. O fato dela ir nos dá a possibilidade de se beneficiar desse momento, que é um momento de alinhamento aí de astros. Então, é aqui que a gente empurra. O Thiago falou no Twitter que tinha muita gente esperando o time entrar completo, mas só de soltar a bola para o jogo andar. Eu adorei esse tweet dele, é isso mesmo, porque assim, o cara estava segurando a bola, gente, agora pelo menos ele largou a bola e a gente vai ali tentar fazer desse jogo um jogo bom. O meu medo, o meu pessimismo vem de que, se você não faz uma reforma mais abrangente e você não conseguir no Congresso, de fato, o governo, assim, a sociedade não governa, que é o Congresso que agora tem o protagonismo, sempre está tendo das reformas, e tanto tem o protagonismo que o Paulo Guedes já não quer que fale com o Rodrigo Maia, essa besteirada, que você acaba inviabilizando. Eu vou te dar um exemplo. Você não fala nada de privatização, né? Aí você cria um fundo de dividendos para financiar Renda Brasil. Então, você não só não faz a privatização, como você inviabiliza a futura privatização ao vincular dividendos a um programa um programa social. Um programa social. Então, assim, não só ele não fez nada, como atrapalha o futuro. Então, a minha esperança é que isso não aconteça na reforma administrativa, de que, de alguma forma, esses projetos... Agora, só se o Bolsonaro tivesse distraído para permitir que o Congresso conserte o que ele não quer que faça, né? Então, a gente vai ver isso agora. Eu acho que ele meio que lavou as mãos, sabe, Helena? Foi a coluna que eu fiz hoje para o Estadão. Ele deu uma de Pôncio Pilatos ali, lavou as mãos, falou: estão me enchendo a paciência aqui com essa reforma. Paulo Guedes fica falando que precisa disso para acalmar o mercado. Então, picota esse negócio aqui, tira juiz, tira parlamentar, tira os servidores atuais, joga isso lá no Congresso e deixa que os caras se virem. Isso. Agora, realmente, assim, dado que ele soltou a bola, né, vamos só torcer para ele não atrapalhar. E atrapalhar, ele tem. É só não mandar os projetos de lei, porque essas também são prerrogativas dele.
Ou, E na aí, última hora, não vir com novas particularidades, como ele fez na reforma da Previdência, né? Que até o último exatamente. minuto ele foi criando classes especiais. Mas você me convenceu, eu saio mais otimista dessa conversa. Ah, ó, fiquei feliz. Não, eu fico otimista por causa disso que você falou. A gente tem um congresso reformista, o Tiago é uma pessoa muito séria, eu tenho certeza que você vai ajudar. A gente tem o número de pessoas que você falou que tem até uma frente parlamentar para isso, o que mostra a importância disso. Teve já artigos hoje no jornal dizendo que os parlamentares acharam tímida, então, quando a gente ouve parlamentar achando tímido, há uma possibilidade de cutucar a ideia de introduzir na reforma juízes, magistrados, porque ficou uma coisa muito escandalosa eles estarem de eu fora. Queria trazer essa questão. Qual a importância de incluir a alta elite do funcionalismo, como juízes, procuradores, para ganhar a narrativa pública sobre a questão de uma reforma que enfrenta o Estado como gerador de desigualdades? Isso é fundamental, a gente não pode de forma nenhuma. Agora, para vocês verem como é anacrônico, a PEC está lá dizendo que abarca todos os poderes e tem, inclusive, a questão das férias de 60 dias. Só quem tem férias de 60 dias é juiz e promotor. Então, assim, aí não, mas agora o juiz quer vender dia. Ainda tem essa, né? Pois é, ainda tem isso. O TNJ autorizou, né? Agora, então, aí você tira os juízes que têm o direito, mas você está vedando o direito. Mas é porque não era para tirar, né? Não era para tirar. Eu acho que por isso que a bola também a gente não pode deixar, né, a peteca cair agora, a gente precisa manter o debate, manter esses pontos de alerta, e o professor Carlos Ari, ele tem colocado isso, né, do ponto de vista jurídico de forma muito clara. Então, um dos pontos é esse, a gente tem que pressionar para esses projetos de lei chegarem, o de avaliação de desempenho, demissão por desempenho, e todos os outros que regulamentam os dispositivos da PEC, para não deixar a bola parada. Agora que largar a bola, o jogo tem que rolar. Manter a posse de bola agora. Bom, Ana, eu tenho inveja porque a sua semana que vem chegou, mas a minha eu acho que não vai chegar tão cedo. Realmente, viu? A sua eu vou te falar, tá difícil. Tá difícil. A minha semana que vem não chega, porque privatização não sai de jeito nenhum. Super obrigada, Ana, pelo seu tempo e boa sorte nessa cruzada. A gente conta com você para ajudar a gente melhorar a qualidade do serviço público. Não, e eu conto com vocês, com o Livres todo aí, para empurrar Nós estamos juntos. Nós vamos empurrar, pode deixar. Com certeza. Vamos pautar bastante isso. E ser pauta prioritária para a gente. Perfeito. Exatamente. Gente, obrigada, adorei o papo. Beijo para vocês. Bom fim de semana. Super obrigado, Ana. Pois a Helena está por aí, quer dar uma palavrinha final antes de sair? Eu vou sair também, não, é só agradecer a Ana, que deu uma aula, mas explicar o meu ceticismo, que é um pouco esse, quer dizer, se o Bolsonaro mandou distraído, cabe a gente aproveitar essa distração do Bolsonaro para a gente fazer a reforma, porque a gente não pode deixar o ministro da Economia e o Bolsonaro, além de não fazerem as reformas, inviabilizarem as que a gente precisa. Então, ao jogar para daqui a 20 anos, no fundo, ele estava quase inviabilizando. Então, vai depender da sociedade, da nossa pressão e do Congresso Nacional para fazer. Porque as outras reformas não vieram. A reforma tributária, ele está inviabilizando com a existência do CPMF. Então, a gente tem que... E agora tirou o caráter de urgência. Porque eles queriam travar a pauta. Aí é uma briga com o Congresso Nacional. O Congresso Nacional diz, olha, você não vai mandar na minha pauta, entendeu? E, aliás, nós temos uma reforma tributária pronta aqui. Por que nunca se olhou a nossa reforma tributária? Então, assim, você tem um ministro da Economia que ele não só não faz a reforma, como ele inviabiliza a reforma tributária, a privatização, a abertura comercial. Na reforma tributária não se fala o fim da isenção, da competitividade da indústria brasileira, e um governo que não fala de educação. Então, que pelo menos o Congresso aceite o protagonismo, como fez na reforma da Previdência, que a sociedade empurre, como empurrou na reforma da Previdência, para a gente conseguir que, pelo menos, a avaliação de desempenho e todos esses critérios de gestão de recursos humanos que valem
para o setor privado, deve valer para o setor público, sejam implementados e que a gente não crie duas categorias de funcionário, que é um absurdo total. É isso, gente. Obrigado. A gente pegou ele soltou a bola, então vamos fazer o gol, né, Helena? Vamos fazer o gol, gente. Boa